Olá, meu nome é Ana Paula Menezes, sou psicóloga e psicopedagoga e bem-vindo ao canal Aflorar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão infantil e como identificar. A depressão infantil ela se caracteriza por uma tristeza profunda, um humor triste, deprimido. Mas nem sempre isso é possível identificar. Os pais não percebem muito isso. A característica assim, que eu ouço muito no consultório é quando os pais chegam e falam que a criança está diferente e não sabe o que está acontecendo. Né? E geralmente tem uma situação que aconteceu na família e tal, que a criança passou a ficar diferente. Então eu vou falar alguns sintomas importantes para os pais responsáveis, quem cuida da criança, poder observar. Sono. O sono da criança fica diferente. Se ela dormia muito, ela passa a dormir pouco. Se ela dormia pouco, ela passa a dormir muito. Alimentação. A criança comia bem e passa a não comer bem, ou o contrário, não comia e passa a comer muito o tempo todo e acaba ganhando peso muito rápido. Né? Também tem a carência afetiva, ela passa a ficar muito carente, o tempo todo querendo amor, carinho, buscando ficar junto das pessoas o tempo todo, mas os pais ou responsáveis percebe que é algo diferente, não era como antes. Medo, ela passa a ter muito medo que não tinha, e aí vão aparecendo medos estranhos, né? E os responsáveis relatam: meu filho tá com medo estranho que ele não tinha, tá diferente, tá muito assustado, né? Também a questão da concentração, diminui a concentração, a atenção diminui, ela também pode começar a ter tiques assim, manias que não tinha, né? Tiques, balançar a cabeça assim de repente, ou apertar a orelha, roer a unha, né? Que aparece nessa fase, né? Se ela já ruía a unha, ela passa a ruir muito mais, às vezes até unha do pé, em alguns casos, né? Então, isso não acontecia e passa a acontecer, né? A criança pode fazer xixi na cama, né? Durante a noite ou durante o dia mesmo, fazer xixi na roupinha, coisa que já tinha parado, já estava indo no banheiro, já estava tudo certinho e ela regride, né? Voltando a fazer xixi na roupa. Também a questão dos amiguinhos, ela passa a não se interessar mais muito pelos amiguinhos, aquele amiguinho que ela gostava muito, ela já não quer muito, a mãe, o pai, né, alguém fala: vamos lá no seu amiguinho, mãe, não quero ficar com fulano hoje. Ela começa a evitar os colegas da escola, né? Os professores também, às vezes, aliás, muitas vezes chamam os pais, né, para conversar que aquela criança tá diferente, tá mais apática, mais arredia, tá mudando o comportamento, já não tá fazendo as atividades de casa como antes. Então, os professores, a escola percebe que ela tá diferente. Ela fica também, a criança fica cansada demais, ela se cansa muito fácil. E coisa que ela fazia, brincava, pulava, se divertia, ia dormir cansada, mas um cansado natural do dia, ela passa a ter um cansaço diferente. Vai fazer uma coisa simples, aí fica cansada, aí, nossa, mas eu não tava assim, o que aconteceu que fulano tá, né, meu filho, minha filha tá se cansando com tanta facilidade, né? Choro fácil, a criança chora por tudo, à toa, do nada, às vezes até tá quietinha chorando e ninguém entende o porquê, né, dessa choradeira. Ela pode ter muitos pesadelos, ela não tinha pesadelos ou raramente tinha e passa a ter pesadelos com frequência maior. Ela também fica muito irritada, né? Ela fica irritada por qualquer motivo, fica nervosa, faz birras, joga no chão.
mas não é uma coisa natural, porque toda criança faz birra, mas quando a criança tá deprimida, se torna uma birra muito mais frequente, né? Os pais percebem, né, que são birras assim, nossa, tinha parado com isso, ou fazia só às vezes e agora tá fazendo demais, né? É falta de energia, coisa que ela fazia muito, não faz mais, não quer fazer mais, prefere ficar quietinho no canto, né? Sem muito contato com as pessoas, prefere ficar isolada, muito pensativa, né? E aí os pais também não entendem o motivo por que a criança tá assim. E tem que ter muito cuidado com esses sintomas ou até outros diferentes, né? Que tava fora daquele contexto da criança, porque precisa observar com atenção por conta, né, de até casos de suicídio, tentativa de suicídio, sabe? Em crianças pequenas, né? Porque a incidência, né, como quando começa a perceber, criança que está deprimida a partir dos 5, 6 anos, né? E aí se não trata, pode ir carregando isso, né, da adolescência, levando e só piorando. Também tem crianças muito pequenas que têm depressão também, e até em casos de bebês, né? Então, a criança ela não está imune à depressão. E quais são as causas da depressão infantil, né? Tem vários fatores, né? Pode ser mudança de escola, a criança está numa escola e vai para outra e não tem uma boa adaptação, não participa muito, acaba não gostando muito dos amiguinhos, e aí ela começa a ficar diferente, né? Mudança de cidade também, a criança está na cidade adaptada com aqueles amiguinhos todos da rua, do prédio, da escola, e ela muda de cidade, e aí é tudo muito diferente, às vezes uma cidade bem diferente, com a estrutura diferente, clima diferente, e às vezes a criança não tem também uma boa adaptação. Pode acontecer, né, dela ter depressão. Famílias que brigam muito, né, o tempo todo brigando, né, e a criança ali naquele meio, né, confusa, sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes nem os adultos sabem o que está acontecendo, né, com eles mesmos. E imagina a criança ali perdida naquela confusão toda. Abandono, né? Às vezes a criança pode ser abandonada por algum motivo e isso fica dentro dela porque ela é privada de um amor da mãe ou do pai, ou de uma avó que cuidava dela, ou de alguém importante para ela, e aquela pessoa some e ela não sabe o que aconteceu, fica sabendo da pessoa de longe, mas ela não entende muito, então ela pode se sentir abandonada. Crianças que ficam muito tempo em hospitais, internadas, né? E aí pode acontecer também de ficar com depressão, ou alguém que ela ama muito ficar internada há muito tempo, também para ela pode ser uma situação bem difícil. Criança que morre alguém, assim, né? Morreu alguém importante da família dela, e isso também é bem complicado, né? Porque a criança muitas vezes não sabe, não consegue viver aquele luto, aquela situação complicada, difícil, né? Então também pode acontecer da criança ficar com depressão. Bullying na escola, né? Criança sofre, né, a agressão psicológica, física, e muitas vezes não fala em casa, não fala com o professor, não fala para ninguém e fica com aquilo guardado, né? É bem complicada a questão do bullying. E estresse, muito estresse para criança que faz muita coisa o tempo todo, não tem tempo de brincar, de curtir a fase infantil mesmo, e isso também pode, né, complicar um pouco.
Separação dos pais, isso acontece, muita criança se deprimir quando os pais se separam, né? Ela não entende, muitas vezes ela pode se sentir culpada, acha que o pai foi embora porque alguma coisa que ela fez, ou que a mãe foi embora porque também foi alguma coisa que ela fez, ou os pais se separaram, porque é muito difícil. Então, se não tiver uma conversa, um diálogo bem bacana, pode dar problema para a criança, né? E traumas, né? Algum trauma que a criança sofreu, ela também pode desenvolver uma depressão. Agressões, né? Física, psicológicas, sexuais, tudo isso pode gerar uma depressão infantil. Outra situação também que pode acontecer é a criança ter problemas hormonais, por isso que é importante levar no médico para saber como é que tá o físico dela, fazer todos os exames para ver se não tem algum problema, né, nessa questão, né, física, né, biológica, porque aí o médico vai tratar certinho, né, para melhorar, né, porque às vezes é questão de hormônio muito baixo ou talvez alto, né, ou questões bioquímicas também pode acontecer da criança ficar com depressão por isso. Então a frase que a gente ouve muito no consultório meu filho era de um jeito e agora tá de outro, não sei o que tá acontecendo. Os pais percebem, ou os responsáveis, que a criança tá muito diferente do que era antes. E aí fala, olha, ele anda meio triste, anda meio apático, anda meio esquisito. Então é muito importante, se você perceber que o filho de você está assim, é muito importante levar no médico, né, para saber se tem algum problema físico, alguma alteração de exame, né, o médico vai avaliar, vai saber o que fazer. E dando tudo certo nos exames físicos, uma avaliação psicológica, né, para começar realmente uma psicoterapia, né? Psicoterapia infantil é baseada no lúdico, né, na ludoterapia que a gente chama, né, onde é o tratamento através do brincar, mas isso tem técnicas, né, inclusive a cognitiva comportamental entra muito bem nas questões emocionais, né, da depressão e tudo, também infantil. Então é muito bom assim que vocês pais fiquem de olho nos seus filhos, quem toma conta, quem cuida de criança, quem cria crianças. É muito importante observar o comportamento das crianças, porque às vezes você fala assim, ele tá estranho, deixa ele quieto, e aquilo vira uma bola de neve, sabe? Então pode dar problemas mais graves, assim, mais difíceis, né? Porque às vezes a criança vai ao médico, o médico diz, tem depressão, precisa medicar. Às vezes a medicação é mais branda, mas aí se demorar muito pode complicar, aí tomar remédio mais tempo, né? E o médico é que vai saber avaliar isso, né, direitinho. Mas em relação à psicologia, é interessante a avaliação para poder fazer um tratamento adequado, para a criança elaborar o que está acontecendo, o que houve, por que ela está daquele jeito, o que aconteceu. A família também participa dessa psicoterapia, né? É muito importante, né, os pais trazerem situações e até muitas vezes também fazer um tratamento, né, psicoterápico para poder a família se ajustar de novo, né? Independente do que aconteceu, sempre tem uma melhora para todo mundo viver da melhor forma possível. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado. Compartilhe, curta, faça perguntas. Um grande abraço e muito obrigada.